Personagens que não são protagonista, mas roubam a cena. Apesar de muitas séries terem um protagonista principal, onde todo o show gira em torno dele, muitas vezes alguns personagens secundários, e às vezes até terciários, que não tem tantas participações especiais nem tão relevantes, acabam se tornando o centro das atenções e ganhando todo o carinho do público. Há algumas semanas atrás eu fiz um post perguntando na aba comunidade alguns personagens que não são os protagonistas, mas acabam brilhando e chamando mais atenção do que os próprios protagonistas. E bem, vocês citaram vários, muitos mesmos. Então, para não ficar vários personagens aleatórios, eu resolvi falar sobre aqueles que foram citados pelo menos mais de uma vez. E eu tenho que dizer que eu concordo com a maioria dos que vocês citaram, principalmente com esse primeiro, que apesar dele fazer parte do núcleo principal do show, de todos os personagens, eu acho que é um dos que menos aparece. Porém, ainda assim, é um dos que mais chamam a atenção, não à toa que tá aqui. E do jeito que a Nickelodeon é sedenta por dinheiro, eu não duvido que eles façam um spin-off baseado somente nesse personagem. E eu acho que eu já dei um baita de um spoiler, não é mesmo? Eu tô falando da Lucy Loud, de The Loud House. Lucy é uma menina gótica de 9 anos, que ama poesia e todas as coisas sombrias e assustadoras. Ela é bem emo gótica trevosa e por si só já é bem claro por que ela rouba a cena. É bem comum as pessoas gostarem de personagens assim, com essa personalidade. E bom, vocês vão ver mais ao longo do vídeo. E eu acho que esse é um dos motivos da qual citaram ela também. É porque ela realmente é uma das personagens que realmente mais se destacam. No meio de todas aqueles personagens, ela é a única que se veste toda de preto e quase não fala, o que normalmente seria algo que faria um personagem não se destacar tanto. Com ela é justamente o oposto que acontece. Pelo fato de ser um desenho bem colorido, o fato dela ser um ponto escuro no meio da cena chama extrema atenção. Sem falar que todos os personagens, ela é a que tem a personalidade bem diferentona. E eu gosto desse estilo dela, e desse design dela também. É bem bacana. Mas falar de um dos personagens principais é até que fácil. Por isso, o próximo em questão não é o mocinho da história, e sim o vilão. E esse nem tinha como não pôr na lista, porque mesmo quando eu não conhecia o show ainda, eu já conhecia ele. E é um personagem bem interessante, de um desenho bem colorido. E no caso, é o Discordia, de My Little Pony. Eu acho engraçado que o nome dele no original em inglês é Discord. Realmente, o Discord é tudo de ruim. Ele é um macho Draconicus e ex-antagonista da série. A Princesa Celestia explica que Discordia é o espírito do caos e da desarmonia que já governava Equestria em um estado de inquietação e infelicidade. E eu acho o design dele meio caótico, mas é como se cada parte do seu corpo fosse de um bicho diferente. E isso é genial, já que seu nome é Discordia, algo caótico, e seu design é a personificação disso, assim tornando ele um personagem extremamente único dentro do universo. Então é óbvio que muitas das vezes ele rouba a cena. Algumas vezes alguns personagens roubam tanto a cena e o protagonismo da obra que você até esquece que ele não é o protagonista. Isso quando o personagem não é mais famoso do que a própria obra. E é isso que acontece com esse outro personagem, que é extremamente popular, e eu acho que as pessoas conhecem mais dele do que o próprio protagonista. E dessa vez eu não tô falando de um, e sim de vários ao mesmo tempo. Mas vocês vão entender. E no caso, é o Rei Julian e os Pinguins de Madagascar. Não ironicamente, eu já vi gente que conhece eles e nunca nem sequer viram os filmes de Madagascar. E isso é porque ambos ficaram tão grandes e populares que acabaram ganhando seus próprios filmes e séries. Eu gostava muito, tanto do desenho do Rei Julian quanto dos desenhos do Pinguim de Madagascar. Alguém se lembra desse desenho? Diga aí nos comentários. O do Rei Julian eu não cheguei a assistir tanto, mas o desenho dos Pinguins de Madagascar eu assistia bastante e curtia muito esse show. Ele era muito legal e eu gostava bastante da Marlene, uma lontra que era amiga deles. Eu acho que era assim o nome dela. O desenho em si era bem bobinho, mas eu achava bem divertido e eu gostava. A série fez bastante sucesso, se eu não me engano, tanto que um tempo depois ganhou um filme próprio só dos pinguins, e que ironicamente mais gente lembra do lobo daquele filme do que dos próprios pinguins. Então é meio que um roubando a cena do outro. E já que estamos falando sobre o filme, eu vou aproveitar também para mencionar outros personagens que muitos citaram bastante e que é extremamente memorável. Eu estou falando de Bucky, de A Era do Gelo. Buckminster, ou simplesmente conhecido como Bucky, é um personagem que se destaca nos filmes da franquia. Ele fez a sua primeira aparição no terceiro filme da série. O que torna Bucky tão especial é o seu jeito único e peculiar.
que com certeza chama bastante a atenção. Ele foi tão popular que acabou ganhando até um filme só pra ele, que eu confesso que eu nunca o assisti, pois apesar de tudo, dizem que não é lá grande coisa. No entanto, não podemos negar que Bucky é um personagem extremamente carismático. No terceiro filme da Era do Gelo, é inegável que Bucky é quem brilha mais e chama a atenção. Sua energia e excentricidade contribuem significativamente para a diversão e o humor da história, tornando uma parte essencial do elenco do filme e um personagem que é muito amado até hoje. Bem, o próximo personagem em questão é alguém que já foi praticamente o protagonista por um tempo e que roubava completamente a cena. No entanto, ao longo da série, ele acabou sendo completamente jogado de lado, e eu estou me referindo ao Gohan, um dos personagens mais icônicos de Dragon Ball. Gohan é o primeiro filho do protagonista da série, Goku, e de sua esposa, a Tite. Ele também é o irmão mais velho de Goten, esposa de Videl e pai de Pan. Gohan é o primeiro híbrido conhecido, sendo metade terráqueo e metade Saiyajin a aparecer na série. Seu nome é uma homenagem ao avô adotivo de Goku, Gohan. Diferente do seu pai, Gohan não possui uma paixão inata por lutas e prefere se envolver em debates apenas quando é necessário para defender seus amigos e a Terra. Sendo criado por sua mãe, Tite, ele se torna um garoto tímido e estudioso. Isso o diferencia bastante do seu pai e dos Saiyajins de sangue puro, pois não possui o mesmo espírito de luta. No entanto, quando ele entra em ação, ele se mostra um guerreiro muito poderoso, com um poder impressionante, e se torna um dos guerreiros Z mais importantes. Assim como Goku, Gohan possui um coração puro e gentil, e compartilha o apetite típico dos Saiyajins, estando quase sempre com muita fome. Uma característica marcante de Gohan é sua forte ligação com seu mentor, o Piccolo, que desenvolveu um papel significativo em seu desenvolvimento. Alguns diriam que Piccolo é mais como um pai para Gohan do que o próprio Goku. Bom, enfim, acredito que qualquer pessoa que já tenha assistido Dragon Ball ao menos uma vez goste do Gohan, até porque ele é um personagem bem interessante. Não existem muitas fontes confiáveis, mas na verdade, aparentemente havia planos para que ele se tornasse o protagonista da série em algum momento. Mas devido à má escrita e execução, Gohan nunca recebeu o tratamento adequado como protagonista. O criador de Dragon Ball, Akira Toriyama, também não parecia muito disposto a empurrar Gohan para o papel principal da série, e Goku foi trazido de volta dos mortos em um momento crucial para reassumir o manto de protagonista. Com isso, os planos de experimentação de Gohan como personagem principal da franquia de Dragon Ball foram abandonados. Eventualmente, Gohan deixou de ser um lutador ativo e se tornou um professor, marcando uma transição importante em sua jornada. Eu acho que um personagem que definitivamente não podemos esquecer de citar é um que simplesmente parou a internet e durante muito tempo foi foto de perfil de muita gente, além de ter vários gifs dele a solto por aí no Twitter. É sério, eu vi gifs desses personagens em muitos os lugares. E eu tô falando da Morte, do filme do Gato de Botas 2. Morte, também conhecido como O Lobo ou Só Lobo, é o principal antagonista do longa-metragem da DreamWorks, Gato de Bota, O Último Desejo, um spin-off da franquia de Shrek. Ele é, como o seu nome sugere, a personificação física da morte, que assume a forma de um lobo branco em um manto com capuz preto durante os eventos do filme. A morte tem a intenção de matar o lendário Gato de Bota de uma vez por todas, como punição por desperdiçar descuidadamente 8 de suas 9 vidas. A morte é um indivíduo astuto e sinistro, cujo único objetivo é levar os falecidos. Embora ele espere nas sombras que as pessoas morram naturalmente, se alguém o irritar ou ofender o suficiente, ele se manifestará fisicamente para tentar levar a vida dessa pessoa à força. A morte é sádica e busca emoções, pois ela tem um certo orgulho e prazer em seu trabalho e admite abertamente que gosta de causar um medo em suas vítimas. Isso é demonstrado pelo prazer que ele teve em assustar e provocar o Gato de Botas com suas provocações, e o seu assobio sinistro e sua presença, que ficou muito marcado e realmente assustador. Esse é um personagem que conseguiu realmente passar medo, e ele é muito marcante por causa disso. E todas essas características tornaram ele um personagem muito marcante, que definitivamente chama muita atenção no filme. E bem, falando em quase protagonista, vamos citar mais uma personagem que muita gente mencionou e que não tinha como deixá-la de fora. Eu estou falando da Marceline, a rainha dos vampiros de Hora de Aventura. Marceline é sem dúvida uma das personagens mais amadas do show,
e também uma das mais misteriosas. Desde a sua primeira aparição, ela conquistou o coração de todos que acompanhavam o desenho. Eu sei que vocês amam uma gótica, mas quem não gosta, não é mesmo? Personagens assim, Ed e descolado, tendem a ser os favoritos de muitos. Eu confesso que fiquei um pouco surpreso por não ter aparecido mais na listas, mais personagens assim. Mas bem, eu acho que eu não preciso dizer muito sobre a Marcy. Ela é tão popular que chegou até a ganhar o seu próprio spin-off de Hora de Aventura. Além de ser uma das personagens com uma das histórias mais complexas em toda a Hora de Aventura, tendo todo um passado com o Rei Gelado. Então o interesse por ela sempre foi aumentando. E tem vários fatores também, como ela ser uma das poucas personagens que troca de roupa e coisas desse tipo. Eu acho que ela é uma personagem interessante, e sinceramente, não é nem um pouco surpreendente ter ela nessa lista. Sem dúvida, tem muitos outros personagens por aí que roubam a cena, e que se eu fosse citar todos esses, o vídeo com certeza levaria horas e horas. Então comentem aí mais personagens de desenhos que vocês acham que roubam a cena, que eu vou querer saber a opinião de vocês. Mas bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis e tchau, tchau.